Às vezes o que mais dói não é sentir demais, é não saber o que fazer com o que sentimos. A tristeza aperta, sem explicação. A raiva transborda, mesmo quando tentamos manter o controle. E nesse momento, a pergunta não é filosófica, nem bonita. O que eu faço com isso agora? Mas, e se sentir fosse parte do caminho, e não o problema em si? Você não é o que sente, mas o que escolhe fazer com o que sente. Existe um momento, silencioso e intenso, em que o coração fica pequeno. É como se a alma se encolhesse por dentro, tentando suportar uma dor que nem sempre tem nome. A tristeza vem como uma sombra que cobre tudo, ou a raiva explode como um trovão que ninguém viu se formando. E nessas horas, o medo sussurra: você vai se perder nisso. A verdade é que não aprendemos a lidar com o que sentimos. Nos ensinaram a fingir força, a ignorar o nó na garganta, a racionalizar tudo. Mas o corpo sabe. O peito aperta, as mãos tremem, a respiração muda. E então surge o medo de não dar conta, de se afundar na tristeza, de perder o controle na hora da raiva. Mas talvez esse momento não seja um erro, talvez seja um convite para olhar o que dói com coragem, com presença. Porque é possível atravessar a tempestade sem se perder nela. É possível acolher a emoção e ainda assim escolher o que fazer com ela. Esse vídeo não é uma fórmula mágica, é uma conversa com sua parte mais humana. Aquela que sente tudo intensamente, mas também quer aprender a respirar, mesmo quando o mundo parece pesado demais. Imagina alguém que está quieto em casa. Tudo parece normal, mas por dentro algo começou a pesar. Sem aviso, surge uma tristeza funda, sem causa visível. Ou então, uma raiva crescente como se tudo estivesse fora do lugar. É nesses instantes que muita gente se culpa. Por que estou assim? De novo isso? Eu devia estar bem. Mas a emoção não é lógica. Ela é linguagem. A tristeza não quer destruir você. Ela quer ser ouvida. A raiva não quer te transformar em alguém amargo. Ela quer dizer que um limite foi ultrapassado. O problema não é sentir. O que nos machuca é reprimir, ou se perder na emoção sem presença. E se você visse cada emoção como uma mensagem, como um sinal do seu corpo dizendo: ei, tem algo aqui que precisa de cuidado. A tristeza talvez esteja pedindo silêncio. Talvez esteja mostrando que algo importante foi negligenciado. Você mesmo. Talvez seja o cansaço de carregar um mundo que você não quer mais sustentar. A raiva. Talvez esteja tentando proteger você. Dizer basta por aquilo que você não consegue colocar em palavras, e embora ela assuste, ela também ensina. Mostra onde você precisa se posicionar, onde você precisa dizer: chega. Você não é fraco por sentir, você é vivo. E sentir, nesse mundo que nos anestesia, é um ato de coragem. Mas o que fazer quando essas emoções aparecem como ondas fortes demais? Essa resposta começa pela escuta. Mas e se o problema não for o que você sente, e sim como você aprendeu a reagir? Pensa em uma criança que chora no escuro. Ela não precisa que você diga para parar. Ela precisa de colo. De alguém que sente ao lado dela e diga: eu tô aqui, pode chorar. Você não está sozinha. É assim também com nossas emoções. Toda vez que a tristeza ou a raiva aparecem, é como se partes de nós, partes feridas, ignoradas, pressionadas, estivessem pedindo colo. Mas ao invés de ouvir, a gente se julga. A gente briga consigo mesmo. E esse autoabandono só piora tudo. Então, o primeiro passo para equilibrar o emocional não é controlar a emoção. É criar um espaço interno onde ela possa ser sentida sem nos destruir. Quando a tristeza bater, experimente isso. Feche os olhos, leve a mão ao peito e diga para si: eu me permito sentir, eu estou aqui para mim. Essa simples prática quebra o ciclo automático da autocrítica. Ela traz o corpo de volta para o presente. E muitas vezes, só isso já muda tudo. E quando for a raiva, antes de explodir ou engolir, tente nomeá-la. Diga: eu estou com raiva, e isso tem um motivo. Respire. Bata os pés no chão, solte o maxilar.
A raiva, quando reconhecida, pode virar força limpa. Pode ser usada para criar limites saudáveis, para resgatar dignidade. O segredo não é reprimir, nem se afundar. É estar consciente enquanto sente. Você não é o que sente, mas o que escolhe fazer com o que sente. E talvez essa seja a verdadeira liberdade. Não a ausência de emoção, mas a presença consciente diante dela. Mas talvez a parte mais difícil ainda esteja por vir. E é sobre ela que vamos falar agora. Talvez a parte mais difícil não seja o que sentimos, mas o que isso nos faz acreditar sobre nós. Quando a tristeza se instala, é comum vir junto àquela voz interna que diz: você é fraco. Você nunca vai sair disso. Ninguém vai te entender. E quando a raiva toma conta, ela vem com culpa logo depois. Como se sentir fosse uma falha moral. Como se você fosse demais para os outros, ou para si mesmo. Essa é a verdadeira prisão, não a emoção, mas o julgamento que ela carrega. E é nesse ponto que muita gente desiste, se desconecta, se endurece por dentro. Mas talvez, justamente aqui esteja o ponto de virada. Porque é quando você toca esse fundo escuro, esse lugar onde tudo parece sem saída, que surge uma pergunta que pode mudar tudo. O que está vivo em mim agora? Essa pergunta não é racional. É um chamado para olhar além da superfície, para reconhecer o que está por trás da dor. Às vezes é carência, outras vezes é exaustão, talvez seja solidão, ou o desejo desesperado de ser validado, amado, ouvido. E ao dar nome a isso, você começa a recuperar seu centro, porque o que paralisa não é a emoção em si, é o vazio de presença. É não ter um lugar interno para pousar quando o mundo balança. Você pode ser esse lugar. E aqui, uma virada acontece, quando você aceita o que sente sem tentar consertar. O que antes era peso, vira linguagem. O que era caos, vira bússola. Você não precisa se livrar da tristeza para ter paz, nem se calar diante da raiva para ser aceito. Você só precisa parar de brigar com o que sente e começar a ouvir, com compaixão, o que isso tudo está tentando te mostrar. E se no fundo toda emoção intensa for só um lembrete de que ainda existe vida dentro de você, talvez o que você sente hoje com tanta intensidade seja apenas a forma que sua alma encontrou para dizer: ei, ainda estou aqui. Não me abandona de novo. Porque no fundo, toda emoção tem algo sagrado. Ela revela que ainda há partes suas que importam. Que ainda há um coração batendo, mesmo que em silêncio. Que existe algo em você que ainda se recusa a se anestesiar. Sentir é um risco, mas também é o caminho de volta. Não existe mapa exato para atravessar a tristeza, nem fórmula mágica para domar a raiva. Mas existe presença, existe escuta, e existe um lugar interno onde tudo pode ser sentido, sem que você precise se perder de si. Você pode ser esse lugar. Você pode ser o próprio colo. E da próxima vez que a tristeza bater, ou a raiva transbordar, lembre-se, você não é o que sente, mas o que escolhe fazer com o que sente. Talvez seja isso que nos salva. Talvez seja isso que nos lembra que, mesmo nos dias mais escuros, ainda existe uma luz que não se apaga dentro de nós. Uma luz que não depende do que sentimos, mas da coragem de sentir. E ainda assim, permanecer. Se esse vídeo tocou algo em você, te convido a deixar um comentário dizendo: hoje, escolho estar presente para o que sinto. Esse pequeno ato é como um compromisso silencioso com sua própria alma. E pode inspirar quem passar por aqui a fazer o mesmo. Curta o vídeo, se ele foi um abraço para você. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e equilíbrio emocional. E compartilhe com alguém que talvez esteja precisando de colo em forma de palavras. Na tela final tem outros vídeos que podem te acolher ainda mais. Eles estão ali como caminhos possíveis, para dias em que a alma precisa respirar. Obrigado por ter ficado até aqui. De verdade. Você sente. Logo, você está vivo. E isso já é um começo. Até o próximo vídeo.